Apresentação da forma como vai se dar a questão do Fundo Criança agora em 2017, esse finalzinho, tendo presente que a gente fez o recadastramento junto à SMED, recadastramento junto à FAS, que foi feito já um levantamento de várias coisas que precisam ser encaminhadas de cada entidade, né? E daí nós vamos acompanhar a apresentação do CMDK, é isso? Luciano? Boa tarde. A gente achou por bem ter esse encontro, já o fórum vai tratar também de outros assuntos depois, e nós também, logo mais está chegando o pessoal da UPEL, para a gente esclarecer esse ano o processo que nós estamos vivendo no Conselho, em função do marco regulatório. Nós também temos alguns passos a ser dados. O que eu posso dizer para vocês é que nós tivemos inúmeras reuniões, nós até queríamos já ter lançado o edital, mas nós também vimos, em função das novas exigências, que o processo seria muito longo. Também a PGM, nós aqui já discutimos hoje, em muitos momentos, mas aqui também no fórum, a necessidade de rever o decreto municipal. E devo dar notícia já para vocês que já foi tirada uma comissão dentro da prefeitura, com representantes da FASC, da SMED e também das duas procuradoras do município que estão ligadas à Secretaria de Relações Institucionais, para fazer esse processo de alteração já de algumas coisas que a gente viu que no decreto amarram e que deixam que o ritmo, enfim, as necessidades que nós temos possam acontecer de uma forma mais tranquila e mais ágil. Então, esse grupo já foi constituído, né? Nós também, devidamente, nos momentos oportunos, seremos com certeza chamados para poder... A gente já apontou algumas dificuldades que nós temos e preocupações. Primeiro, eu queria dizer para vocês a notícia boa. Nós vamos ter um edital, na verdade não um edital, depois vou explicar como, porque nós estamos fazendo justamente uma dispensa do edital, porque o edital tem prazos longos a serem vencidos e nos impediria de repassar o recurso antes do final do ano, que a nossa meta é poder repassar o recurso dia 19 de dezembro, é o prazo que nós conseguimos para poder atender as necessidades do final do ano das instituições. E o recurso que nós temos esse ano, ele é de R$2.200.000. Mesmo com a crise, com as campanhas que foram feitas, a arrecadação no fundo esse ano chegou quase R$17 milhões. Aqueles projetos, aí as entidades que hoje têm projetos, cartas de captação, uma boa parte dos projetos tem uma retenção, com exceção do acolhimento institucional, os abrigos, não tem retenção, mas todos os outros projetos têm aquela retenção. O acúmulo dessas retenções, que são socializadas sempre através desse repasse com criança, e aquele fechamento, que esse ano deu um valor maior, deu R$900 mil em abril, quando se fecha a diferença do imposto de renda, que eu não sou especialista nesse assunto, e que não tem perspectiva de destinação para esses projetos específicos, esse ano se arrecadou mais de R$900 mil. A soma dessas retenções, mais recurso, mesmo que esse ano não temos recursos da Prefeitura, do Tesouro Municipal, no ano passado o nosso edital foi R$1.450.000, né? É R$1.400.000. Nós temos hoje R$800 mil a mais esse ano no edital, que é uma notícia boa, e nós sabemos que muitas instituições precisam dar conta de muitas necessidades em função até do novo marco regulatório. É uma oportunidade boa. Nós, então, fizemos várias reuniões com a PGM, com a UPEL, e a exigência hoje é que também o município, que é responsável pela prestação de contas da gestão do fundo, né, o Conselho, ele é o órgão deliberativo que faz as decisões de como o recurso vai ser repassado, mas a parte executiva de quem executa o repasse é feita através da Secretaria de Relações Institucionais, que é a antiga Secretaria de Governança, e nós vamos ter que fazer, para dispensar o chamamento público edital, nós vamos fazer, e a partir de amanhã, para onde vai ser lançado já, depois vem aqui ao UPEL, um credenciamento idêntico ao que foi feito na FASC e na SMED,
com a Secretaria de Relações Institucionais. Para nossa tranquilidade, pessoal, para ninguém ficar preocupado, o CBDK não vai pedir nenhum documento diferente daqueles que foram pedidos. Até o modelo que eu achei o mais simples foi da FASC. Aqueles mesmos documentos. E mais um terceiro documento, um documento diferente, que é o pequeno projeto, que tem um roteiro que nós sempre fizemos todos os anos com a relação de crianças e adolescentes atendidas pela instituição. É só isso. E o recurso ele vai contemplar, então, como nos outros anos, tem aquela tabela, no primeiro momento as entidades vão encaminhar, que vai ser o credenciamento junto à Secretaria de Relações Institucionais, entregar, vai ter um prazo, depois eles vão apresentar o calendário para vocês. Aqueles mesmos documentos que vocês já têm, com as certidões, aquelas todas que foram exigidas para a FASC, só que os prazos, pessoal, isso é o que nós queremos a colaboração de todos. Para a gente poder repassar, dia 19 de dezembro, que é a meta para poder contribuir nesses gastos de final do ano, nós tivemos que encolher o prazo, e por isso que nós não fizemos o edital, porque o edital teria que ter um prazo no mínimo de 30 dias e com recursos muito longos, que impediria, nós íamos poder talvez repassar em fevereiro, e nós não aceitamos isso porque nós sabemos que as entidades, o difícil sempre é o fechamento do final do ano, e quando alguma instituição tem alguma melhoria para fazer com aquele recurso, é no mês de janeiro, ou fevereiro no início, né? Então nós insistimos, e toda a nossa discussão foi feita aí com parceria, então, da UPEL, eu e a Roberta, a Leia participou de algumas reuniões, nós tivemos inúmeras reuniões para vencer e poder criar esse processo. E depois vai ser um processo simples, porque agora nós vamos entregar, no credenciamento, todas aquelas CLBs que vocês já fizeram, tanto para quem tem convênio com a SMED e que tem com a FASC, é aquelas mesmas, vamos pedir outro documento, acrescentar o projeto, né, e a lista de crianças, porque o recurso que o Conselho repassa para as instituições, ele é uma repartição de recursos como critérios. 50%, como sempre foi nos últimos anos, é dividido entre todas as instituições, independente dos tamanhos. E a segunda parte, tem percentuais, por mantenedora. E a segunda parte, ela é dividida justamente para contemplar um critério de justiça pelo número de crianças atendidas. Então, esse ano, então, vocês podem calcular pelo recurso que vocês receberam no ano passado, nós temos um montante 800 mil reais a mais do que no ano passado. Então, todas as entidades vão receber um pouco mais desse reparte. Então, na primeira etapa, é importante, eu não lembro bem agora as datas, o pessoal da UPEL está vindo aqui, eles vão afixar, e já vai estar amanhã no site do CMDK, 15 dias, não é mais do que 15 dias, justamente porque nós, o CMDK, os nossos conselheiros, estão quase todos aqui, nós vamos fazer análise nesses dias, começar para ganhar tempo já, e a gente pede que dentro do possível, como vocês têm todos esses documentos, porque vocês imaginam, nós vamos receber 200, 250 projetos para avaliar, e nós somos hoje os 14 conselhos da sociedade civil, que tem uma participação muito boa, devo dizer para vocês. Nós temos ainda o governo, ainda uma participação frágil. Nós não temos a presença hoje dos 7 conselheiros do governo trabalhando conosco. Até agora, do início do ano até hoje, nós nunca tivemos os 7. Não, mas nós estamos, quero dizer que dá bastante trabalho para nós. Faz falta porque as comissões, nós fizemos esse ano, no final do ano passado, início do ano, agora para cá, todo o recredenciamento. E nós, graças ao empenho de muitos conselheiros e conselheiras, tem se analisado todas as documentações. E agora, pessoal, uma coisa que eu queria chamar a atenção, da gente ficar mais atento, principalmente as instituições que têm mudanças nas diretorias, né? A gente viu agora a dificuldade que foi para ter todas as entidades ter o atestado de regular funcionamento, foi uma exigência, tanto da FASC quanto da SMED. Foram inúmeras instituições que não entregaram até o dia 30. Para o ano que vem já você está bem, já internalizar que todos os anos, no SEMAS e no CMDK, é uma exigência legal entregar o relatório
de atividades do ano anterior e do ano vigente, que está em vigor, o plano de trabalho. Aquele formulário bem simples que o Conselho tem, que está no nosso site. Então, eu estou colocando, como a maior parte, eu acho que na última semana, era dia 13, era quarta-feira passada, né? Quarta-feira, várias instituições ainda foram pedir, que era o último dia para entrega da documentação, foram pedir o atestado de funcionamento. Para vocês verem, até a secretaria... Eu entreguei tudo em janeiro. Sim. Eu não recebi o atestado. Sim, mas aí tu tem que ver porque se não tem o requerimento, às vezes acontece o seguinte, alguém perguntou por que tem que ter o requerimento. Lá na Secretaria do CNDK, nós temos funcionários, estagiários, temos alguns mais qualificados, menos qualificados. O que acontece? Lá chega todos os dias do CNDK e do Comune uma enxurrada de documentos. Às vezes, e não é poucas vezes que acontece que o documento vem um conjunto de documentos, mas não vem uma requisição para que é. Junto com a entrega, por isso que a gente pede, não é para burocratizar, é para ajudar a nossa equipe. Eu não estou fazendo um juízo de valor, de como é que foi, mas às vezes acontece, se não vem um requerimento, mas isso que é importante, porque daí a gente já canaliza para aquele setor, e devo dizer para vocês, que a equipe que hoje está trabalhando lá é uma equipe bem responsável. Todas as vezes que a gente tem pedido uma colaboração, mesmo para fazer, a gente tem conseguido com prazos flexíveis, justamente para atender e entender também as dificuldades do cotidiano das nossas instituições. Mas com isso eu quero pedir só para vocês, quem puder, a partir de amanhã vai estar disponível no site, vai ser publicado no Diário Oficial, que o quanto antes vocês forem enviar os projetos, e que aqueles projetos simples, é bem simples o roteiro nosso, vocês lembram, quem fez outros anos não modificou. O que é importante, depois o pessoal do OPEL, eu já deveria estar aqui, eu não sei, deve ter dado algum problema, o que eles têm nos alertado, e que é o apontamento do Tribunal de Contas, pessoal. O projeto que vocês forem escrever lá, onde vocês colocam a justificativa, onde vocês querem aplicar o recurso, ele tem que contemplar na perspectiva ampla todas as cidades que vocês têm. Vocês não podem ter depois no plano de aplicação um centro de custos, por exemplo, um pagamento de alguma coisa que não estava previsto no projeto. Porque eles entendem que não tem que ter uma coerência lógica entre aquilo que a instituição está pedindo lá. Se ela fala em melhoria do espaço físico, o recurso que for não pode aplicar uma outra finalidade que não está descrita no projeto. Como vocês não sabem do valor ainda, né, porque nós vamos ter, vai ser a segunda etapa, né, vocês podem fazer um projeto um pouco mais amplo, no sentido de colocar quais são as necessidades, e na hora de constituir o plano de aplicação, vocês vão poder escolher onde vocês vão atender, mas tem que estar descrito no projeto, dentro do planejamento anterior, para depois poder, na hora que for fazer a prestação de conta, contemplar todas as cidades. Uma questão que é importante, obras é muito complicado. Uma pequena reforma, manutenção, pintura, alguma elétrica, que é o serviço terceiros bem simples, que não precisa planejamento de um projeto de licença, liberação. O recurso nosso, 80% dele está previsto para despesas correntes. Depois os nossos da UPEL, ali que faz prestação de conta, que são recursos humanos, serviços terceiros pensando em pequenas reformas. E 20%, por que nós colocamos 20%? Nós olhamos nos últimos 2 editais, não passou de 20% o valor que foi para despesas de material permanente. Por quê? Para nós poder liberar o recurso até o dia 19 de dezembro, nós tivemos que fazer uma previsão para pedir a liberação dos 2 PLs. Então, um PL que nós pedimos é no valor dos 80% e 20% no valor de serviços para material permanente. De repente, alguém com a quantidade precisa comprar um computador, um fogão, dentro do valor ali vai poder compor junto. Que a gente viu, se não, a liberação do PL, se nós fôssemos fazer lá para o final, o nosso recurso não seria liberado no mês de dezembro, que é o mês que tem muita gente ajuda a compor 13º e pagamento de alguma férias, já que faz ali no finalzinho do ano, início do ano.
Então foi isso que a gente conseguiu construir. Roberta, não sei se tem mais algum aspecto, tem mais conselheiros. A gente pode fazer rescisões? A princípio não tem impedimento, né? Não tem impedimento nenhum. Como tudo. Como todo o edital, nós tentamos, no sentido de contemplar o mais aberto possível para poder atender a diversidade e necessidades das instituições. Só, então, o cuidado, pessoal, que a gente está pedindo, porque o que vai acontecer? Como nós vamos receber muitos projetos e somos uma equipe pequena para avaliar, a UPEL vai cuidar da documentação e nós, os conselheiros e conselheiras, nós queremos que à medida que a gente for recebendo os projetos, já fazendo as avaliações, para vencer a primeira etapa, para a gente não perder nenhum prazo, né? O calendário, os passos internos de um repasse de recurso público são grandes. Inclusive, eu queria comentar com vocês, talvez alguma entidade tenha tido algum problema em relação às cartas de captação de projetos também. Nós tivemos agora, nos últimos 15 dias, no mínimo 3 reuniões com a PGM. E em função do marco regulatório, no ano passado, no ano retrasado, tivemos discussões aqui, ficou bem claro que os fundos, eles têm uma legislação específica, e por isso que o novo decreto que vai ser construído, no sentido avaliado, ele vai poder contemplar, porque algumas coisas, como não estão bem claras no decreto, o que acontece? Os procuradores do município, em função dos apontamentos e dos últimos anos, de algumas cobranças que foram feitas para gestores municipais, todos têm um pouco de medo. Então, o projeto na área da análise, as exigências acabam travando em função que o procurador lá do município, que faz a parte jurídica, ele quer ter garantia que ele está atestando que está tudo correto o passo. Então, nós temos umas 3 ou 4 reuniões com os procuradores, para justamente eles deixar bem claro que nem todo mundo conhece a dinâmica dos fundos, junto com a UPEL, com a nossa gerência administrativa, para dizer da função específica que os conselhos têm, tanto da criança quanto os demais conselhos. Aqui até o Paulinho e a Dalva, não sei se está aqui, está participando. Justamente nós temos um fórum dos conselhos, onde a gente está atento justamente para entender a peculiaridade e a característica própria dos conselhos. Mas essa revisão do decreto, eu até sugeri, talvez nós tenhamos uma possibilidade, um decreto específico para os fundos, para justamente poder dar um disciplinamento que cada vez dá uma dúvida. Mas algumas coisas, pessoal, nesse ano, ao menos na última reunião com as 2 procuradoras do município, elas nos alertaram que conversaram com o gabinete do procurador-geral do município, da procuradora-geral, que eles, como é um ano de transição, havia ainda uma flexibilidade. Mas também é uma preocupação, e para você saber, não é só do município de Porto Alegre. Eu e o Arnaldo tivemos na região sul, lá em Pelotas, aquelas cidades ali no entorno para o Ministério Público, e eles também estão com problemas de interpretação de como fazer o repasse dos recursos públicos via fundo. Em todos os casos, é uma preocupação, a gente tentou explicar. Agora, conseguimos mais ou menos estabelecer um processo para as cartas de captação, que são os repasses, que não é via chamamento público, nem edital, mas são projetos aprovados, de criar um jeito de poder passar para as instituições. Então, nós temos aprovado, inclusive, várias instituições têm apresentado projetos, nós temos aprovados esses projetos, essas cartas de captação, e queremos dizer, olha, se hoje o Fundo da Criança e Adolescente de Porto Alegre tem a possibilidade de repassar esses 2 milhões para as entidades, é resultado de um processo de um conjunto de instituições que hoje faz captação de recursos. Que hoje, Porto Alegre capta mais recurso que o Fundo de São Paulo e mais que todas as capitais do Nordeste. E ainda que nós temos um potencial de captação de recursos, que hoje nós estamos captando menos de 15% do potencial que se tem de captação de dedução de imposto de renda. Hoje o Conselho do Idoso e da Criança e Adolescente em Porto Alegre, eles captam em torno de 34 bilhões, mais ou menos, os dois estão mais ou menos equiparados. Mas é um potencial grande, a gente sabe que muitas instituições não têm recursos humanos, têm dificuldade de ter, mas à medida que a gente for criando uma cultura de divulgar e de ter pessoas próximas a nós,
Quem apresentou o projeto Carta de Captação no Conselho é bem simples. O projeto não é um projeto complicado, é uma possibilidade. Aos poucos vão criando um grupo de amigos da instituição, são pequenas ajudas, às vezes repasses pequenos, mas que às vezes podem compor o valor de um recurso, de um repasse que é feito numa parcela do edital, por exemplo. Basta, então, digo, um movimento também das instituições buscar. Hoje, talvez nós temos 150 projetos, não tenho certeza agora quantos nós temos na FUNCRIANça, aprovados de captação, mas eu acho que passa de 150. Nós temos uma rubrica específica que é para implementação e apoio ao fortalecimento da justiça restaurativa, que é uma iniciativa dos juízes e promotores que querem fomentar a justiça restaurativa. Uma carta lá no Conselho que é para o acolhimento institucional e uma para o EVESCA, né? É o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Essas cartas, fora os projetos... Oi? Está muito baixo ou muito alto? Ah, tá. Nós temos, além dessas cartas de captação, então, esses 3 projetos, que são projetos que o Conselho discutiu e achou importante que tivesse um fomento também dentro da sociedade para poder captar recursos. Não sei se alguém tem alguma... o plano de aplicação, pessoal, eu já passo a palavra, ele vai ser o momento posterior. No primeiro momento, é o credenciamento de todas as instituições, como foi feito na FASC-MED, que vai ter 15 dias. Junto com o credenciamento, nós vamos pedir, então, um projeto com a lista de crianças. Aí eu quero chamar a atenção, que dá um trabalho grande para nós do Conselho. Quem for instituição de educação infantil é até 5 anos e 9 meses, né? E 11 meses. 11 meses. Então, tem que calcular, a partir do dia que nós estamos hoje para trás, para ficar dentro dessa faixa etária, porque nós temos que respeitar isso. É um regramento que vai valer para todas as instituições, de não colocar crianças fora de faixa etária. A única que obedece uma faixa etária diferente são os PCDs, que tem um atendimento específico em que a cronologia, às vezes, passa 18 anos. Serviço de convivência, de 6... Na verdade, a educação... Boa tarde, pessoal. Na verdade, a educação infantil vai seguir a linha do 31 de março. As crianças que entraram até 31 de março no Jardim B, elas ficam até o final do ano. Então, elas entram dentro... Elas podem já ter 6 anos no decorrer do ano, mas a gente vai respeitar o 31 de março, que é a mesma legislação da educação. Então, a gente vai respeitar o 31 de março. Pode ser aquela lista do censo da SMED? Acho que ela seria correta. Se ela está correta, só olhar, pode ser ela... É até melhor, porque daí é a chamada, né? A chamada. Só que assim, ó, pessoal, a gente só é com data de nascimento. E a gente só pede o seguinte: tem atendimento com as famílias, que bom, mas não entra nesse edital, porque atendimento de criança e adolescente. E depois manda uma lista com 150 pessoas, a gente tem que ficar excluindo e vendo quem nasceu, quem não nasceu naquele ano, para poder dar conta do edital. Então é bem importante essa questão. E a outra questão, Frei, é o seguinte: nos outros anos a gente teve muitos documentos que vieram no modelo, o pessoal da UPEL vai explicar aqui, no modelo que não é compatível. Eles estão chegando, mandaram mensagem agora. O modelo que não é compatível, pessoal, aí não tem como abrir. Então eles vão regrar aqui, vai ser em PDF. Se não for em PDF, pessoal, vai lá para o fim da fila e provavelmente não vai receber 19 de março. Porque ou a gente garante que é 19 de dezembro, ou a gente garante... Oi? Não é. A gente vai dar uma lista, vão ser 13 ou 14 documentos. Cada documento ou cada relatório vai ser... o pessoal está chegando aí. Vai ser um PDF diferente, eles vão explicar tudo isso. Online, por e-mail de novo, que nem o ano passado. PDF, né? Porque aquele abre não abre nada. E nem o zipado, aquele que também não abre. PDF. Depois, agora, seguinte, chegou o time nosso, o Luciano, o Francisco e o Salatino. Para quem não conhece, ó, pessoal, eis o nosso gerente, que faz a gestão hoje de toda a nossa equipe lá do FUNCRIANça e do Comui. Luiz Salatino. O Francisco e o Luciano, eles fazem ali todo o trabalho da UPEL, da prestação de contas.
Por isso que eu até relatei, nós começamos já a reunião, relatamos todo aquele processo que nós vencemos de reuniões, discussões, para a gente ter o formato hoje do processo do repasse do recurso, que vocês agora então têm a condição de explicar passo a passo e vocês depois vão poder perguntar. E o porquê que dos documentos individuais, ou a necessidade do SEI lá fazer o... Então, contigo. Bom, tu quer falar uma coisa? Primeiramente, boa tarde, pessoal. Me apresentando aqui para vocês. Meu nome é Luiz Salatino, eu sou gerente administrativo do CMDK e do Comui. Hoje nós estamos aqui para explicar para vocês, para divulgar esse credenciamento, né, e explicitar para vocês a forma como a gente pensou isso, juntamente com o Frei Luciano, juntamente com a Alberta, com a executiva do CMDK, aprovado na plenária, e dar detalhes, dar os pormenores de como a gente gostaria desse encaminhamento de documentação, né, para justamente quanto mais complexo, o mais completo essa documentação vier, melhor vai ser para o nosso trabalho, vai ser para a análise dos conselheiros e, consequentemente, para as entidades. Tá? Enfim, tudo para evitar o retrabalho e dar maior dinâmica, dar maior velocidade à conferência de documentos, né? Para que o repasse, para que o crédito às entidades seja feito da forma mais correta e da forma mais célere possível. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para os colegas da UPEL, da Unidade de Programação e Execução Orçamentária, que cuidam da área financeira dos conselhos, tá? Para que eles possam apresentar para vocês o que foi discutido, o que foi analisado e o que foi debatido e, consequentemente, formatado tanto por nós, da parte da Prefeitura, quanto pela Executiva e Plenária do CMDK. Francisco. Boa tarde a todos. A gente vem desde o ano passado, acho que algumas entidades já têm visto o trabalho que a gente está fazendo, de tentar adequar os repasses do fundo da criança à nova lei, né? Então, desde o ano passado a gente tem reunido as entidades, trazido orientações, formulários, de modo a permitir, então, que na análise jurídica é feita agora pela Procuradoria do município, que eles consigam, então, a gente formatar o processo de forma que eles deem um parecer favorável ao repasse, né? Então, a gente está, esse ano, com a vigência da lei, finalmente, depois de 3 anos sendo prorrogado, a gente começou num formato, os pareceres da PG vinham sendo dados favoráveis e, de um tempo para cá, a gente teve uma leitura diferente da lei, uma análise mais aprofundada pela PGM, então a gente teve que incrementar mais algumas coisas. Tá? Então, já tendo isso definido com eles... Mais para mim. A gente conseguiu fazer um rol definitivo de documentos para apresentar, a gente já tinha que apresentar para fazer as parcerias, né? Então, isso aqui, então, são os elementos mínimos, documentos mínimos que a gente precisa para fazer a formalização das parcerias. Quando tem material permanente... Serviço, sim. Com exceção de energia elétrica, conta de telefones, esses não. É que na verdade... Tá, mas aí não, é que na verdade, assim, ó, pessoal, para acelerar o processo, o que a gente tiver de possibilidade de pagar com o recurso, a gente vai colocar. O que a gente recebeu ano passado, a gente coloca uns 70% em cima, porque é mais ou menos isso que vai receber.
Mais ou menos. Só que, se a gente tiver que pedir depois, qualquer tipo de problema que der, vai atrasar o processo. Foi por isso que a gente, junto com o pessoal da UPEL, optou por pedir tudo de uma vez só. Dessa forma, depois, quando mandar o plano de aplicação, daí a gente... Mas vocês não... É uma a gente exigência da PGN, não é nossa. Nós não Sim, mas inventamos vai isso. ter 70% do valor do ano passado. Pois é. É que assim, ó, pessoal. Não, mas depois tu vai mandar o plano de aplicação com o valor correto. O plano de aplicação não vai agora, pessoal. O plano de aplicação vai no segundo momento. É só encaminhar no segundo momento o plano de aplicação com as coisas corretas. Sempre foi assim. Bom, os colegas estão falando que sempre foi assim. Não custa nada. Pessoal, ok, eu sou o Luciano, trabalho lá com o Francisco. Na verdade, quando vocês entregam um projeto, para fazer análise, vocês já estão dizendo, nós vamos comprar isso, vamos gastar naquilo, vamos pagar naquele outro. Sem saber quanto que vocês de fato vão ter. Vocês fazem uma avaliação daquilo que possivelmente é uma projeção. Então, os orçamentos, esses no primeiro momento, também são os orçamentos baseados naquela projeção que vocês vão fazer. Depois, quando da entrega do plano de aplicação, vocês vão ajustar os valores daquilo que vocês vão gastar de acordo com o plano de aplicação. Nesta fase, nós não vamos exigir de novo orçamentos. Não, os orçamentos vão ser depois, somente na prestação de contas, dizendo exatamente aquilo que vocês receberam e aquilo que vocês gastaram. Então, essa primeira parte, esses primeiros orçamentos, eles são projeções daquilo que vocês precisam, daquilo que vocês necessitam. Que não é exatamente aquilo que vão receber, o que vocês vão receber vão saber depois. Certo? É isso. Esse orçamento não é aquele pegar 3 orçamentos para cada um. 3. Mas serviço de terceiro? A nova legislação, esse marco regulatório, ele vem no encontro de dizer assim, eu estou adaptado à nova legislação de forma. Eu não estou gastando recurso em desacordo com aquilo que até a lei anterior falava, né? E dizia assim, eu tenho que utilizar os recursos de acordo com a média de preço do mercado, certo? Então, se eu tenho a previsão de trocar, sei lá, eu quero refazer os azulejos do meu banheiro, por exemplo, certo? Então, eu já vou dizer, para fazer essa pequena reforma, os azulejos custam tanto, a mão de obra custa tanto, a média de mercado é tanto. Como que eu sei a média de mercado? Com 3 orçamentos. Então, eu preciso fazer essa previsão, sim. É a maneira com que a Procuradoria-Geral do município vai dizer, ok, eles estão dentro daquilo que é previsto. A gente sabe que é pouco tempo, mas... Dá um exemplo. É por isso, pessoal, Esse esforço que nós estamos fazendo para que seja possível pagar até o dia 19 de dezembro, ele tem que ser conjunto, não pode ser por parte da prefeitura. pessoal, é o seguinte, nós pedimos assim, e por que nós priorizamos as despesas? Justamente, para material permanente tem 20%. Não vai dar para fazer grandes reformas, pessoal. O recurso que a gente tem, que a gente prevê, ele é para atender a maior parte dos recursos. Alguma entidade que tem, justamente nós estamos colocando, se vocês querem receber até o dia 19 de dezembro, que é a data, é o jeito que nós conseguimos concluir com as exigências que hoje, e que não foram, eu acompanhei o OPEL, nós tivemos longas discussões com a PGN, são as regras que hoje são postas para o repasse de recursos públicos. Ô, Frei, eu acho que a questão também é perguntar se as instituições querem receber até dia 19 de dezembro, esses os moldes. Não quer receber, a gente faz uma votação e decide que vai receber só em março. Eu acho que nós temos condições de fazer a votação. É o prazo que a gente tem. Querem votar ou tá ótimo? É como? Pessoal, é o seguinte, a maior parte, 80% é para despesas correntes, que é o pagamento de recursos humanos, serviços terceiros. Se tem alguma uma pintura, vocês devem ter as pessoas que normalmente fazem para vocês serviços. É fazer uma previsão, porque a gente não sabe o valor. Eu até falei, faz um projeto um pouco mais, com um espectro um pouco maior, depois
Quando for fazer o plano de aplicação, vocês escolhem dentro daquelas necessidades que está dentro do projeto, que vocês vão contemplar as prioridades para a gente poder adequar. São as exigências legais, pessoal. Oi? Eu quero falar assim, ó, eu quero dizer o seguinte, eu fui lá agora semana passada no conselho, então acho que da forma como está sendo feito, está sendo burocrático. Por quê? Porque eu estive lá no conselho pedindo o atestado, tá? E foi me dito para mim que eu não tinha nem documento lá. Eu voltei para a entidade, peguei o carro, voltei na entidade, pegar todos os documentos. Quando eu cheguei lá, eles acharam todos os documentos da creche. Tá? E o atestado do menino estava pronto. Faltando apenas as duas estruturas. Então eu pergunto, que organização é essa? Tá? Como é que estão ajudando as entidades dessa forma? Tá? Isso não foi a primeira vez que aconteceu com a Estrela Mágica. Tá? Não foi a primeira vez. A Estrela tem lá um parcelamento lá com o CNPq, o qual vinha pagando regularmente. Questão de e-mail. Eu levei o e-mail para mostrar para o Luiz Henrique quantas vezes eu pedi o boleto para pagar para uma pessoa lá do CNPq. De forma alguma ele me retornou, muito menos mandou o boleto. Tá? Eu tive que ir lá resolver esse problema pessoalmente. Então me preocupa quando dizem que a gente tem que entregar esse documento tudo via e-mail, né? E daqui a pouco as coisas se perdem e a gente fica sem saber se entregou ou não. Chegando lá no final das contas, tu não entregou. E aí acaba quem sendo a entidade. Então eu acho que é bom as pessoas de fato tirarem todas as dúvidas que tem, mas depois não ir lá porque tu soube, estava na plenária e não perguntou porque não quis. Eu acho que todo perguntante tem que tirar todas as dúvidas mesmo. Eu só quero, Fátima, fazer uma justiça e reparação. Podem ter dado algum problema, lá são pessoas que trabalham em Salatina, fazem esforço. Mas eu, todas as vezes que precisou, para as entidades, eu fui inúmeras vezes, eu até peço para eles descer, porque eu pago de estacionamento cada vez que vou lá. Hoje de manhã, estive lá no CMDK para assinar documentos, inclusive atestado de funcionamento. E as entidades que entregaram até o dia 30 ali, de fato, nós temos, ainda hoje tem entidades, Fátima, que não retiraram os seus atestados de funcionamento. O volume de solicitações, olha aqui, nós temos todo esse grupo aqui, tem um time que tem lá. O que nós, os salatinos, temos cobrado, tanto da Fernanda, é que não haja extravio de documentos, mas não é regra. Eu quero dizer que a gente tem tido um esforço, e eu, agora, por ocasião, mesmo com atraso das instituições, a solicitação que o secretário Adriano fez aqui, que eu levei para a equipe nossa, para não observar os 7 dias, a gente tentou fazer. Eu quero dizer, a gente só não conseguiu, na última quarta, fazer porque chegou de tarde, durante a plenária. Eu fiquei, após a plenária, um pouco assinando alguns documentos, porque ainda então havia o funcionário nosso, o Max, que estava fazendo os atestados, estava fazendo. Então, pessoal, a gente pede, reconhece que tem erros, sim, que são pessoas que estão lá, mas também das nossas instituições, pessoal. Eu peço, eu digo, eu também faço parte, como vocês, de uma instituição que tenha um esforço também de colaborar, porque nós, os conselheiros lá, nós estamos tentando fazer da melhor forma possível. E outra coisa, eu quero dizer para vocês, tem exigências que não dependem dos nossos conselheiros, nem da presidência do conselho, nem da equipe da gerência administrativa e nem da UPEL. Nós fizemos, eu falei para vocês, 4 reuniões. Se hoje tem exigência de burocracia, de maior transparência, é porque houve muita falcatrua no Brasil. Então, hoje nós estamos pagando, e cada vez mais, criando os mecanismos que não dependem de nós. Nós podemos até fazer. Se alguém da PGM não assina o nosso projeto lá, ele fica trancado e não vai adiante e o repasse não acontece. Nós fizemos reuniões muito tensas no sentido de avançar e criamos a possibilidade. Nós tentamos fazer do jeito mais simples o edital, como aquele que foi da FASP, que todo mundo apresentou o documento, ou com o da SMED. A única coisa que nós estamos pedindo é o projeto, esse que é o que sempre teve no Conselho, com a lista de crianças, e o Francisco vai falar uma declaração de capacidade que hoje as instituições têm de poder executar o projeto. Como é que nós vamos fazer isso? Ele vai explicar bem simples, que é uma exigência também que está na lei.
que estava no anexo. A moça me disse que não, que eu teria que trazer todos os documentos de novo que eu já teria trazido no início do ano. Expliquei para ela que eu já tinha trazido, que já estava tudo ali, estava ok. O que ela me disse? Só na outra semana, na quinta-feira, que foi essa quinta-feira depois do edital. Eu disse, mas eu não posso sair daqui sem o documento, eu não estou devendo nada para publicar. Ela disse que não tinha que fazer. 2 ou 3 pessoas me atenderam lá, me disseram que não tinha que fazer. Fui até o elevador, voltei e disse, não, mas eu vou sair daqui sem com esse papel, eu não estou devendo nada. Voltei lá e pedi para ela abrir a pasta. Quando ela abriu a pasta, estava lá. Tinha 2 cópias, por sinal. Então eu acho que assim, ó, tudo bem, a gente tem que ter coerência de saber o que a gente fez, mas eles também podem nos ajudar, né? Concordo contigo, moça. Mas quando houver esses imprevistos no balcão, tá? Aí eu peço que vocês entendam, vocês podem pedir a minha presença, Luiz Salatino. Quando houver esse tipo de desinformação no próprio balcão, tá? Vocês podem solicitar minha presença, perguntem pelo Luiz Salatino, eu vou prontamente acolher a questão de vocês aí e a gente vai buscar uma solução que atenda os regimentos legais e que atenda a necessidade da entidade que está necessitando desse atestado. A questão do atestado, né, nesse credenciamento da FASC e da SMED, né, nos demandou bastante trabalho. Nos demandou um trabalho que não estava previsto. Tá? Então, nós corremos bastante. Tá? Conversei com o Max, que é o meu colega e que normalmente faz os atestados de funcionamento e que sempre fez, desde o início do ano. Tá? E nós conversamos e entramos num acordo. Qual era a nossa prioridade? Atender as entidades. Acolher as demandas e atender as entidades. Tá? O tempo é curto? É. Tempo curto com demanda excessiva. Acontece o quê? Acontecem equívocos. Tá? Procuramos sempre solucionar os equívocos. Tá? Pode passar 1, pode passar 2, mas a gente sempre está disposto a ajudar, sempre está disposto a acolher, tá? E a solucionar questões. Tá? Então, quando acontecer algo, como aconteceu contigo, tá? Acontecer com vocês, vocês podem tentar conversar comigo, né? Meu ramal é 8434, tá? 3289-8434, tá? Eu estou lá amanhã, de manhã e de tarde, tá? Disposto a conversar com vocês, a acolher vocês. Sempre quando tiver algum problema mais grave, a gente está disposto a se reunir com a entidade, a gente marca, isso já aconteceu algumas vezes com algumas entidades, a gente marca, se reúne na sala das comissões, né, e tenta dirimir os problemas. Tá? Nós temos 5 pessoas inscritas para perguntas e eu acho que eles têm alguma parte da apresentação, né? Será que a gente consegue segurar as perguntas para eles fazem a apresentação, a gente segura e depois a gente faz a discussão? Pode ser? Serviço de terceiro. E fazer esclarecimento e depois a gente vai anotando as perguntas para a gente fazer. Obrigado. Então tá, vamos seguindo aqui. Outra coisa que tem mudado também, eu acho que todo mundo já conhece, já sabe que a prefeitura toda está modernizando os processos, né? Então hoje é tudo no SEI, o famoso SEI, processo eletrônico. Então no passado a gente teve a primeira experiência do edital todo eletrônico. As entidades mandaram os documentos por e-mail para nós, para o conselho, né? E a gente fez toda a análise. O que a gente identificou no passado de problema, assim, é que não existia um padrão de documentos. Como os documentos iriam ser encaminhados? Então, tinha entidade que digitalizava em imagem, mandava tudo numa pasta zipada, que os nomes, não tinha nome o arquivo, era foto 1, foto 2, aí tu tinha que localizar, organizar, para depois fazer uma análise. Então, tendo visto essa dificuldade que ano passado, a gente então estabeleceu um padrão aqui para que os documentos sejam encaminhados. Tá?
Tá? Então, isso aqui a gente fez especificamente para esse credenciamento, né? Que a gente também acho que vai ter que montar esse padrão, estender já para os projetos de captação também, porque daqui a pouco não vai mais ter processo físico de vez, a gente está na migração e cada vez mais os processos físicos estão sendo convertidos em digitais e tal. Então o que a gente trouxe aqui era assim, a relação dos documentos, o nome do arquivo que a entidade vai ter que mandar. Por exemplo, o projeto. Vai ter o projeto lá, tem que ser assinado pelo presidente. A entidade digitaliza e manda por e-mail com aquele nome de arquivo ali, ó, 01-projeto. Tá? Sempre em PDF, todos os arquivos em PDF. Depois, isso. E depois todos agrupados num só? Não. Cada arquivo é um arquivo separado. Cada arquivo tem um nome. Não, então óbvio. PDF para cada um. É um e-mail com 9 arquivos. É um e-mail com 9 arquivos. Vamos segurar um pouquinho. Mesmo quando a gente está falando, as pessoas que estão ali em cima não estão ouvindo a pergunta, só a resposta. Então eles apresentam, querendo dar projeto, é verdade. Essas pessoas estão aqui há 30 anos ainda não aprenderam. Vocês vão fazer o projeto, vou imprimir, o presidente vai assinar, e aí vocês vão digitalizar e vão dar o nome para esse arquivo de 01-projeto. É um arquivo. Um PDF. O segundo arquivo vai ser outro PDF, outro arquivo, separado, específico. Você vai botar o cartão, o CNPJ, que vai tirar lá na Receita, no site da Receita, e mais as certidões que a gente já solicita normalmente, né? É a negativa federal, estadual, municipal, trabalhista e certificado de FGTS, tá? Isso é outro arquivo. Isso, que vai ter o nome de 02-certidões. Outro arquivo. E aí, assim por diante. No 3 tem aquelas declarações que a gente já pede, de idoneidade. Tem declarações novas. Tem duas, é isso que eu vou comentar agora. São 3 que a gente já solicita, que as entidades que normalmente recebem recursos já estão ambientadas, já conhecem. Que é a de idoneidade, a de do emprego de menor e a de negativo de declaração de doação eleitoral. E aí, nessas reuniões que a gente teve com a PGM, surgiu 2 questionamentos deles lá, que é o seguinte, no artigo 39 da lei, tem algumas vedações que a entidade não pode incorrer. Por exemplo, ela não pode ter prestação de contas rejeitadas, ou não pode ter parentesco da identidade com pessoas da administração. Isso. Então, isso. Então, o que a gente, junto com a PGM, construiu? Para atender isso, nós vamos pedir então, que a entidade declare que ela não incorre nessas vedações. Então, esse modelo que a gente criou, já está lá no site também, se eu não me engano. Eu acho que seria importante colocar a lei, um textozinho, para saber o que está vedado nessa lei. Mas está ali, é só... Tem internet? Mas é o artigo, a questão é o artigo. O que tem nesse artigo? Quem tem parente? Aqui eu não posso E a outra declaração é com base no artigo 33, que diz que a entidade ela tem que ter a capacidade técnica e operacional, enfim, estrutura capaz e condizente com o objeto da parceria. Então, isso é de uma forma, assim, vamos dizer assim, momentânea, provisória, até a gente conseguir nas entidades fazer visitas a todas, que a gente não consegue hoje, a gente também
criou essa declaração para a PGM de forma que a entidade declare que ela atestando, declarando que ela possui as condições para fazer a parceria e prestar o atendimento. Tá? Então são essas duas as novas declarações que vai pedir. Isso, mais as 3 lá que a gente já vem pedindo normalmente. Entende? Essas 2 novas são uma maneira ajustada com a PGM de atender o que a lei está pedindo naqueles 2 itens específicos ali. Então, vai ser então, as declarações, vocês vão botar 5 declarações assinadas num arquivo só em PDF, vai ter o nome 03 declarações. Tá? O 4 ali. Já foi. A gente vai acabar hoje. O 4 é o que a gente já vem pedindo, qualificação do presidente. De residência. Tá, a questão é a seguinte, talvez seja mal colocado, mas a questão é a seguinte. Outro ajuste que a gente teve que fazer com a PGM. Tem que ter lá um comprovante de que a entidade funciona no endereço cadastrado na Receita. Tá, aqui que a gente... Não garante que ela esteja ativa, por exemplo. Ela pode ter o cadastro, mas ela pode estar fechada. Pois então. As pessoas estão se estendendo por algo que acabaram de fazer. Diferente disso no projeto. De diferente disso. O que custa pegar uma conta de telefone? Pessoal, calma. Da água, do telefone, Calma. Muito tranquilo. Documento de comprovação de endereço da instituição. Conta da luz, conta da água de cada endereço, né? Vocês já sabem. Informações, entende? Porque às vezes a ata já está completinha, não precisa mandar. Mas se estiver ausente uma informação, um endereço, ou o CPF ou o RG, do nome completo, tem que trazer uma listinha apartada. Não, e todos os membros. Todos os membros, inclusive o Conselho Fiscal também. também foi solicitado a mesma não fizeram esse empenhamento. Não. Gente. Pessoal, caso aí não dá. Por favor, vamos tirando a seriedade do nosso encontro. Ô pessoal, eu vou pedir uma coisa pra vocês. A gente precisa terminar, porque a partir de amanhã as pessoas precisam voltar para as instituições, fazer os seus projetos e 19 de dezembro receber esse recurso. Acaso, pessoal, como a gente sempre diz aqui, a gente nenhum dos anos, pelo menos nesses 4 anos que eu estou pelo conselho, a gente deixou de repassar porque não teve algum problema. Quando não repassou foi por falta de CND, que isso é uma legislação, isso não sou eu que mando. Então a gente precisa dar conta da pauta. A gente vai pedir um pouquinho mais de concentração. A gente sabe que a gente já vem fazendo esse percurso já há 3, 4 meses com FASC e com SMED, mas a gente precisa ter um pouquinho de concentração, porque eu tenho certeza aqui que a gente fez diversas reuniões com o pessoal, porque a gente lutou muito para receber no dia 19 de dezembro, porque a gente sabe que décimo, que férias e várias coisas de várias instituições dependem desse recurso. Então eu vou pedir para vocês que a gente possa escutar o outro, para que a gente fale de cada vez e que a gente não pessoalize as questões. Questões pessoais a gente vai resolver como a gente sempre fez. No telefone, como eu e o Frei fizemos diversas vezes com muitas pessoas aqui,
no paralelo para a gente poder resolver as coisas mais pessoais. Aqui é o contexto geral. Pode ser? Então, o item, os documentos de 1 a 9 são então para o credenciamento, avaliação prévia, e depois de aprovado o valor, que vai ter o rateio, enfim. E depois, no segundo momento, vocês vão entregar o plano de aplicação e o extrato da conta. Tá? Aquela história, tem que estar com saldo zerado ou com valor mínimo para cobrir tarifas até entrar o recurso. Tá? Nada mais. Não aceita compras novas para quem não tiver compra. Ou seja, minha instituição fechou a conta com criança. Eles não abrem uma nova porque dizem que a prefeitura que arranja outro banco. Já que a folha não está no banco, está na casa. Mas Você conta com tarifa daí, né? Tem? em princípio, assim, ó. Não, assim, a lei diz que tem que ser banco público, né? Banco Brasil, Banrisul, Caixa, um desses três que me vem na cabeça. Tá. Seguindo. Pode, porque provavelmente não vai chegar tudo no e-mail só. Pessoal, vai dar mais de um e-mail. Muito bom a pergunta da senhora aqui. Muito bom a pergunta da Jussara. Ela perguntou assim, vamos supor que os arquivos não caibam num e-mail só. Pode ser mandado em 2 e-mails? Pode ser mandado em 2 e-mails, tá? Mas, pessoal, atentem, tá? Atentem para a gente melhorar a nossa comunicação, tá? Comunicação não é o que a gente tenta comunicar, mas sim o que o outro entende, tá? Então, mandou em 2 e-mails, tá? Referencie no segundo e-mail a entidade, coloque uma referência no e-mail, tá? Mandei primeiro e-mail tal hora, tal dia, da entidade tal, tá? Para que eu e a minha outra colega, que vamos ser responsáveis pelo recebimento dos e-mails de vocês, com os projetos, com todos esses arquivos, tá? Já adiantando para vocês, vai ser eu e a minha outra colega, tá? Então, estou diretamente responsável pelo recebimento e pela conferência dessa documentação, tá? Que vai ser encaminhada ao PEL e juntamente aos conselheiros para análise, tá? Então, retomando, pode ser mandado em 2 e-mails? Pode. Referencie no segundo e-mail, por favor, para que quando a gente olhe, a gente saiba e já remeta aquele primeiro e-mail e a gente saiba quem mandou, do que se trata, tá? Por favor. O e-mail específico, agora vamos criar. Não sei fazer. Qual a capacidade máxima de e-mail para você? Quanto à pergunta... Mas a Procenta fez isso desde o ano passado. O senhor Luiz nos questionou da seguinte forma. O e-mail, qual é a nossa capacidade de e-mail? Tá? Nós temos em torno de 20 GB no e-mail. Tá? Então nós temos uma boa capacidade para absorver a demanda de vocês sem que ocorra a devolução de arquivo por extrapolar o tamanho do e-mail. Então esse não é um problema que deva acontecer. Tá? Já esclarecendo para vocês. Pessoal, quanto à questão, qual é o e-mail para mandar, tá? No momento da publicação desse credenciamento, tá? O referido e-mail que vai ser utilizado para vocês encaminharem os projetos, tá? Isso vai ser divulgado. Título do e-mail? Isso, título do e-mail para
que sejam encaminhados os projetos, tá? Não será o e-mail da gerência, é um e-mail à parte, assim como vocês já estão acostumados com outras edições, tá? A partir do dia 20. Está de 20. Assim, ó, nós vamos fazer todo o material no site, junto com isso aqui, tá? Junto com aquele material, com a lista de documentos e tal. Também orientando, assim, o assunto padrão, assim, do e-mail, tá? Por exemplo, vamos criar um assunto padrão lá, credenciamento CNDK 2017, traço nome da entidade. Aí nós vamos botar uma orientação ali também, tá? No site, acho que a partir de quinta, né? Porque... vai ser publicado quinta-feira. E a gente vai pôr no site, acho que o pessoal tem que agora ficar ligado, né? Ficar olhando o site, tá? Fiquem atentos ao site, por favor, tá? O site do Criança, fiquem atentos. Vai ser publicada todas as informações, vão ser bem referenciadas, tá? Nós vamos colocar direitinho na orientação lá no site. As declarações dos ofícios têm que vir com a logomarca do Criança, podem vir com a logomarca da instituição. Podem vir com a da instituição. A gente só fez ali modelos para facilitar a vida das entidades, tá? Porque Pessoal, a gente só vai esclarecer, vai compor no texto do repasse a questão da FASC, da SMED e do fórum continua valendo, viu, pessoal? Presença de 75% nas plenárias do fórum e estando adimplentes com FASC e SMED. Adimplentes quanto a questões financeiras. Tá? A gente não é a gente que escolhe isso, é o município, uma exigência do município. E do fundo também, parcelamento que não foi pago, prestação de contas que não foi entregue, tem bastante prestação de contas no edital do ano passado que não foram entregues ainda, a pessoa não vai receber então o edital desse ano. Algumas questões, são alguns exemplos que a gente vai dar de inadimplentes então. Pessoas que não tiverem adimplentes não conseguem receber por uma questão de legislação. Não vai passar. Sobre isso. Não, a gente pede direto, não tem que pegar lá. Sobre a questão da frequência, vai haver alguma flexibilidade nesse sentido? Você falou agora das 75%. Isso tem há bastante tempo. As outras vezes o pessoal fez algumas negociações direto com o fórum, mas aí é direto com o fórum. A gente também tem que compor com esse espaço um espaço coletivo. E aí a gente tem que sempre estar valorizando, porque é o espaço que a gente tem de lutar pelas instituições no coletivo. Então, o fórum pode estar negociando, mas aí não é uma questão nossa 75%. Nós só recebemos atestados. Isso. Mas ali tem a data dos 8, recebeu atestado que nós dia 20 é feriado, a gente tem que ser levado em consideração. Provavelmente vai ter que ser atualizado esse calendário, tá? Porque isso aí era uma projeção que a gente tinha nas últimas reuniões que a gente fez, né? Era a nossa estimativa, agora a gente tem que atualizar, porque tem que ser publicada ainda a dispensa do chamamento e credenciamento, que vai ser feito pelo nosso secretário. Mas está em andamento sim, não foi publicado. Então nós dependemos dessa publicação para fazer o cronograma definitivo. Então vai ser divulgado também no site. E acho que o importante, que eu, ajustando aqui com o Luiz, é o seguinte: as entidades, quando mandarem os documentos, a gente monta o processo eletrônico, né? E por isso que os documentos têm que vir naquela ordem, porque cada arquivo vai ser um documento dentro do processo. Vai agilizar a nossa análise, vai facilitar. Se vier organizadinho desse jeito, sempre em PDF, tá? Isso. O que a gente vai fazer? Abre o processo eletrônico e aí a gente consegue disponibilizar para as entidades acesso a esse processo. Então, cada entidade vai ter acesso ao seu processo. Entendeu? Então, vocês vão receber... Tem uma sugestão. As entidades que, caso enviarem em 2 CDs, tentem juntar todos os documentos em arquivos PDF e mandem no mesmo momento, para ficar junto também, para facilitar. Quando o Luiz ou a colega for abrir, para encaminhar depois para o PEL, para estar todos os documentos juntos, senão a gente vai ter que procurar no e-mail da entidade, mande uma sequência. E aí, eu acho que, se possível, tu vai mandar uma confirmação, certamente, né, Luiz Sabatino? Se recebeu, então, os documentos, aí não vai ter problema. Porque eu acho que, na verdade, o acesso ao processo já é
a informação do que foi recebido, né? Porque quando acesso externo ao processo, a entidade entra na internet lá e vai olhando os andamentos do processo. E isso já fica ali. O acesso é livre para a entidade acompanhar depois. Vai disponibilizar o acesso. Não, eles vão. Sim. Porque às vezes as instituições têm, eu mandei, aí não, mas eu não recebi. Sim. Foi para spam. Sim. Vai vir um e-mail do sistema. Isso, você mandou um e-mail. Aí o Luiz vai abrir o processo, vai inserir lá os documentos. Depois de ele montadinho, vai para nós, vai já ir analisando. E também considerando ser mercado do projeto, ao mesmo tempo, simultaneamente. E nisso, montado o processo, o Luiz disponibiliza acesso externo. Vai vir um e-mail para vocês do sistema, dando orientações de como acessar o processo. Então vai estar lá. Já é você conseguir acompanhar e já é a confirmação de que os documentos foram recebidos, entende? E são todos processos agora eletrônicos. Depois tem como monitorar e acompanhar as etapas todas, né? Isso que é bom, dá uma transparência, vai ter as publicações todas depois também, período para recursos, tudo tem previsto dentro do calendário aí. O que é importante olhar, pessoal, não tem nada de muito novo do ano passado. O que nós acrescentamos, quem for olhar, fez o processo do ano passado, tem o atestado de capacidade, aqueles 2 atestados que a lei exige, que não emprega menores, já tinha no ano passado. Só o de capacidade e que não tem parente, aquele também que é novo. São várias. Então, assim, o artigo 39 da lei 3019 estipula um monte de vedações para as entidades fazer parcerias. Então, se ela se enquadra em algum dos casos que está previsto lá, ela não pode firmar parceria. Aí um deles é a questão do parentesco, pessoas da entidade, diretoria, com parentesco, o pessoal da administração. Pessoal, artigo 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nessa lei a organização da sociedade civil que não esteja regularmente constituída ou seja estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional, esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada, ou seja, com dívidas, tenha como dirigente membro do poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental, ou seja, na secretaria da prefeitura, na qual o termo de colaboração ou de fomento, estando-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como os parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 2º grau, valendo inclusive com cunhado. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 anos. E aí depois tem mais uma série de questões, mas a principal é essas questões aqui. Oi? Sim, mas isso consta ali, por isso que a gente está pedindo foto anterior. Porque se a gente vai reformar essa parede, vem a anterior e vem a depois. Isso mesmo. Vamos para as dúvidas. Já temos 5 pessoas inscritas, tá? 6. E aí, vamos fazer uns 2 minutinhos de pergunta, blocos de 3 pessoas, tá? Os projetos, pessoal, 50% vai ser dividido entre os mantenedores. Vou dar um exemplo meu, que eu não constranjo ninguém. A CM tem 3 unidades em Porto Alegre. Os 50% a CM vai entrar uma vez. Eu vou dividir com as minhas irmãs. E as demais vão dividir. Então, é por mantenedora que vai se dividir. E depois, pelo número de crianças. Vamos lá. Vem há anos assim. Vem há anos assim. Primeira fala, então. Bem alto, alguém para Se frente. apresenta, por favor, tá? Tá em microfone aí. Fica mais fácil. Quem for fazer perguntas, se puder descer aqui para frente. Quer descer. Depois
Alô, meu nome é Andressa, só da cheirinho de mãe da Restinga. Só uma sugestão, eu sou um pouco leiga nisso, né? Mas o atestado de funcionamento. Por que não, vocês não enviam como nós enviamos os nossos documentos para vocês, né, por e-mail? Por que o atestado de funcionamento também não pode ser feito assim, como é as negativas, CNPJ, que eu acho que facilitaria muito mais, né? Então é uma sugestão disso. Pessoal, eu não queria cortar assim, mas vamos pedir que os temas que não forem relacionados ao edital, manda por e-mail que a gente no planejamento pode colocar lá para o pessoal, que eu acho que é bem importante. Não tem atestado de funcionamento nesse edital. Tem que estar de plente com o fundo e com o conselho, tá? Aí a gente vai anotar. Isso, a gente vai anotar, é super importante. Bom, eu sou a Ana Paula, da Escola Babelinha. É como a colega aqui falou, né? Como agora estão dizendo que não tem nada a ver. Eu, desde quinta-feira, eu liguei para lá, falei com o Henrique, né? Mesmo que me desse o protocolo, ninguém sabia. Hoje mesmo tive que tirar algumas dúvidas. Liguei 3 vezes para lá e ninguém me tirava as dúvidas. Aí eu tive que ser um pouco grossa e pedir para falar com o Henrique. Foi quando o Henrique me disse, não, é assim, tem que fazer. Ah, tá. Então é tirar a situação. Desculpa, Júlia, a situação é que, de vez em quando, é uma má vontade dos estagiários não querer responder para nós. Pô, eu tive que mandar o meu atestado no dia abril, né? E o protocolo que o Henrique me disse para mim, não, tu manda o protocolo, mas tu tem que olhar primeiro. Então, hoje eu tive que fazer tudo e mandar para lá, porque eu vou ter que entregar para a secretaria. Se eles aceitarem Não, a gente pede desculpa por qualquer problema ou constrangimento que tenhas passado, tá? Por telefone ou pessoalmente. Eu tenho que te pedir desculpa pelo tratamento que tu tiveste, tá? Que tiveram, tá? E a gente vai tentar corrigir isso, conversando com nossos estagiários, conversando com os nossos colegas, tá? Para que esse fator importantíssimo, que é o acolhimento das entidades no CMDK, cada vez ele melhore, cada vez a gente consiga ter um relacionamento mais transparente, mais rápido, né? E que atenda à necessidade de você. Tá? Só falando, pessoal, ainda tem outra pauta no CMDK, que é sobre a SMED, sobre o plano de trabalho que está na rede social, tá? Então não fujam. Alô, oi, Ricardo Ruxa, Educação Social. A primeira pergunta é com relação a serviços de terceiros. Eu acho que poderia, quando for publicar, ser um pouquinho mais específico no que tange a coisas que não tem como fazer orçamento, como aluguel. Eu tenho um contrato de aluguel, eu quero pagar. Luz, água, como é que eu vou fazer 3 orçamentos? São serviços de terceiros. Não, Freia, que está escrito lá, serviço de terceiros, tem que ter 3 orçamentos. Mão de obra. Tá. Mão de obra para reforma. Não, então só isso. Então que seja colocado para não eu colocar um valor que não tem mensuração e aí não precisa 3 orçamentos. E a outra pergunta é a conta do banco, certo? A minha entidade já tem um recebimento mensal de outro fundo. Eu preciso abrir uma conta nova para ser zerada? Tem que ser? Mas tem qualquer outro recurso. Nessa conta, tá. Não, tudo bem. Então aí abre uma conta nova. Ok, obrigado. Na verdade, se ele tiver zerado no momento de fora, eu acho que é o suficiente. Mas não pode entrar no registrado no plano. Mas não pode não. Não, esse valorzinho é uma pergunta. Nós, CMDK, nós tivemos CMDK quarta-feira,
e aqueles serviços internos, né? Tem o CPK. Quarta-feira é... Isso. Aí protocolamos documentos lá, pegamos o número e depois fomos para a SMED para entregar a documentação na SMED. Aí, posterior a isso, recebemos um e-mail da CNDK dizendo que não tem registro lá do CNDK. Então, estão se contradizendo. Uma hora nos dão um documento com número e outra hora diz que não tem. Então, está havendo uma controvérsia ali que está complicando as entidades, entendeu? Acho que nós temos que falar todos a mesma língua, que é para a coisa andar. Porque onde um disser uma coisa, que nem o pessoal está relatando aqui, falta de boa vontade do estagiário, pode ser. Só que nós não estamos aqui para brincadeira, a gente tem que levar a coisa a sério. Se nós já entregamos na SMED, com esse número, como é que agora diz que não tem número, não tem registro? Então, estão brincando com as comunidades. Concordo, né? Com a senhora. Então, vamos respeitar um pouco mais a população, que não tem tempo muito de ficar indo e vindo, ou através do site também, para fazer essa comunicação toda. Vamos falar a mesma língua, que vai ficar mais fácil para todo mundo. Vocês Tá, têm obrigada. inscrição de programa? É isso que quer dizer. Porque É registro é uma coisa, outra inscrição é outra coisa. Vocês... Registro vocês podem ter. Tem. Temos, nos deram, só que depois passaram e-mail dizendo que não tem. Não, se ou não tem ou não inscrição tem. de programa, de repente não tem. Não, agora registro é outra coisa. Registro. E aí o que a SMED quer é a inscrição de programa. Ela não quer, o registro não adianta só para ela, entendeu? Teria que ver no caso da tua inscrição e ver se tem inscrição. Cadê? Aqui. Não, é o seguinte, ó, nós sempre trabalhamos lá, quando nós mandamos isso é uma documentação que a gente envia, só que nós mandávamos pela mantenedora. Tá? Então a mantenedora mandava um CND, as certidões da mantenedora, que engloba as duas instituições, que são duas aqui, que é o Instituto São Benedito e o Instituto Providência. No caso aqui, as certidões são das executoras. Seriam isso então. Então as executoras encaminhariam... O CNPJ que está lá no projeto. O CNPJ está no projeto. Tá, é pelo CNPJ. Então quer dizer, não, aqui tem mantenedores que não tem CNPJ tranquilo. Então o nosso é pelos executores. É isso. Inclusive tem algumas certidões do FGTS, a municipal, a estadual também sai no CNPJ da filial. A federal sai só da matriz. Então, obviamente, vai ser a da matriz, porque ela diz claramente ali no texto dela que ela envolve, abrange todas as filiais. Então tá tranquilo. Assim como a trabalhista também. Mas a municipal, FGTS estadual, tem que ser do CNPJ. No caso da filial, se tiver o CNPJ da filial no projeto, tem que ser dela, entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Rosângela, tem como descer? Primeiro, ele está com caráter de novo. A minha dúvida em relação à proposta que foi apresentada a minha dúvida é com relação a algumas proposições que surgiram nas plenárias anteriores com relação ao PPCI. Pelo custo previsto de 20%, tem muitas instituições que o PPCI não vai conseguir ser enquadrado no serviço de terceiros. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque é uma demanda que surge para as entidades e que tem uma certa urgência. Como nós vamos fazer isso? Por todos os pré-requisitos que o PPCI exige. É só para permanente. A serviço de terceiros não? 80%. Eu peguei isso daí. 20% é permanente. Isso é só para permanente. Mais alguma questão, pessoal? Não, então agradecemos ao pessoal da UFEL, né? Por vir aqui esclarecer também as nossas dúvidas. Muito obrigada. Alô? Pessoal, a gente só pede para vocês
Eu digo, posso relatar com toda tranquilidade que as reuniões que nós fizemos com a UPEL, com a Secretaria, é no intuito de acertar, e a gente pede a colaboração. E quando você tiver uma dúvida, liguem, que lá no Conselho, tanto nós, como o Salatino e a colega, como é que é? A Denise, com eles dois conversem, que como sempre a Roberta colocou, no ano passado, mesmo com a dificuldade das instituições, de todas as entidades, apenas 10 não receberam recurso porque não conseguiram vencer com as exigências que a lei exige, ou problema com a certidão em geral, mas todas as outras entidades, mesmo que foi depois daquele prazo inicial lá que foi no 21 de dezembro, 22, que foi repassado o recurso, todas as outras entidades a gente tentou resolver, porque o nosso objetivo do Conselho, a preocupação nossa é com as crianças que o nosso conjunto de entidades atende. Então nós tentamos, embora agora, aquilo que eu falei, há uma insegurança um pouco maior em relação ao novo marco regulatório. Na última reunião que nós tivemos com a PGM, eles se deram conta que precisam rever o decreto, e aquilo já está acontecendo, então, e no tempo oportuno nós vamos participar e também contribuir para, quem sabe, no próximo ano nós temos um processo cada vez mais claro, mais tranquilo para nós, instituições. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Tem mais um assunto, né? Vocês têm mais um assunto, né? Mas da parte do Conselho era isso. Gratidão. Então tá. Sobre FASC, tá? Houve o credenciamento, né? Entre mortos e feridos, estamos todos aqui. Né? Somente 9 instituições que não fizeram até então o seu credenciamento, e somente 9. E a FASC daí ia entrar em contato para ver se a instituição não queria mais ou alguma coisa assim. Da SMED, 22 instituições não fizeram o credenciamento, sendo também que a SMED estava entrando em contato com cada instituição para ver também o que tinha acontecido. Lembrando que não, eu ia dar já uma notícia também do CME, que pediu para 22 do CNDK na SMED. O CME pediu para que as instituições que fossem buscar alguma documentação lá fossem somente nas terças, quartas e quintas-feiras, tá? E nos demais dias eles não atendem, estão em outras agendas, tá? Ok. SMED. A SMED, ela colocou um edital, está aberto, tá, para alguém que quiser se candidatar a concorrer a fazer a gestão daquela escola, que eu não sei onde que é o endereço agora. Na Antônio de Carvalho, tá? Então, o edital ele está público e tem, acho que uns 12 anexos, tá? 13 anexos. Esses anexos, tá, correspondem àquele edital, não ao nosso, não é o nosso, tá? É aquele edital. O fórum teve essa semana uma reunião com a SMED para, em cima daquele documento também, e do plano de trabalho e tudo, nós estamos discutindo também como é que vai se dar o nosso plano de trabalho, o nosso edital, o nosso material, tá? Então, nós vamos ter algumas reuniões ainda, mas é interessante que vocês possam estar lendo, independente se é ou não nosso, daquele que está no site, mas que vocês possam estar tendo conhecimento do que, no mínimo, já estão pedindo, né? O quadro está bem interessante, o plano de trabalho está bem interessante, tem algumas coisas em relação à formação. Então, é interessante dar uma olhada, porque tem várias coisas que vão impactar na nossa vida. Boa tarde. Para complementar para vocês sobre a reunião da SMED, eu acho que vai ser importante a presença de vocês nas próximas plenárias, nos momentos de discussão, porque a SMED está meio rígida em alguns pontos, que nós não estamos concordando. A negociação vai continuar, mas vai chegar uma hora, talvez, que vocês da plenária vão ter que, frente a frente com o secretário, vão ter que
fazer uma pressão. Assim, ó, um dos exemplos, não vai ter mais aquela sexta-feira para formação continuada livre. Vai ser 2 horas mês, fora do horário de serviço. Aí eu questionei, tem hora extra? 2 horas? 2 horas fora do horário de serviço, que não é do horário de atendimento das crianças. Eu questionei. Então, nós vamos fazer uma lista de todos esses pontos de discordância para trazer para vocês na plenária e talvez a gente traga alguém da SMED aqui para que haja uma pressão, viu? Só um momentinho. Olha aqui, gente, só um momento, tem coisa importante ainda. Nós vamos fazer a apresentação para vocês das nossas divergências. Se vocês olharem que além daquilo que nós estamos sugerindo, falta alguma coisa a mais, vocês nos avisem. A base que está se discutindo isso aí é o seguinte: entrando no site da SMED, na parte onde diz marco regulatório, não? Não, entrando na parte da SMED tem um link, edital da educação infantil na escola nova ali. Aí tu entra ali, vai no edital, tu acha tudo. Ele fez as municipais, Mas agora vai fazer o link é marco regulatório, ali vai ter edital, é uma escola para o Jardim Carvalho, que é uma escola que está em aberto. Ali tem 12 ou 13, vocês podem pegar, ali tem um que é orientações, ali vão ter as várias orientações e dali que nós vamos discutir com a SMED, que algumas delas nós não concordamos. Oi? Tem N coisas para discutir, gente, então... Não, está na lista, está na lista. Referente a isso. Só um minutinho, gente, para poder escutar. Referente a essas colocações que devem ser revistas e ouvidas as nossas opiniões, porque nós somos as instituições. Sim. Eu acho muito importante, porque assim, ó, não sei quem virá representar a SMED, não sei se virá o nosso, em algum momento virá também nosso prefeito ou secretário, mas não pode ser permitido a ele fazer uma manobra conosco, de ficar falando, Sim. nos impedindo de fazer as nossas reclamações e nós nos apoiarmos. Não, a próxima porque vez, a gente fica quieto diante deles. A próxima vez nós vamos fazer um esquema assim, nós vamos fazer as perguntas e eles têm que responder. É isso aí. Né? Mas perguntas, né, gente? Se prepare para essas perguntas. Só um momento. A questão assim, ó, leiam o material hoje, da meia-noite às 6, vocês têm bastante tempo, tá? Quarta-feira, no feriadão. Nós precisamos encaminhar o quanto antes qualquer alteração. Então, amanhã à tarde, o fórum vai estar reunido, coordenação, para fazer esses apontamentos de todo. A coordenação já leu e vai fazer esses apontamentos. E precisamos das contribuições de vocês. Então, a reunião de amanhã é só esse. Amanhã tem que estar os apontamentos no e-mail do fórum. Mas vocês podem mandar por e-mail. Botem por e-mail, por favor, todos lá que nós vamos juntar. Uma notícia importante da FASC também, gente, assim, ó. A gente sabe que algumas entidades têm recebido apontamentos em quantidade muito grande, vários deles pedindo devolução de recursos. Nós estamos com grandes divergências com a FASC que nós vamos tratar amanhã. Eu sugiro, por exemplo, que alguém que foi pedido a devolver algum recurso, que consulte o fórum para ver se é para devolver ou não. Porque tem muitas das devoluções, eu vou dar um exemplo, a FASC está dizendo que estão ultrapassando aqueles 10%. Eles estão interpretando mal os 10%. Nós interpretamos que é 10% do total. Se bem uma creche ganha 20 mil, é 2 mil. A FASC interpreta que é 1.000 para mais num e 1.000 para menos do outro. Está completamente errado, eles estão querendo que se devolva e nós não vamos devolver. Então, assim, ó, não devolvam as coisas se vocês não tiverem certeza e, na dúvida, consulte o fórum. E como nós vamos amanhã às 2 horas na FASC, se tiver alguém que queira mandar alguma coisa hoje de tarde, amanhã de manhã, nos mande dizendo, olha, estão pedindo a devolução para nós porque depositou a menos na poupança, no caso de quem tem SAF, alguma coisa assim.
bote o que eles estão pedindo, porque amanhã nós vamos discutir todas essas questões de devolução, além de outras, que já vai se começar a discutir também do termo de colaboração da FASC. Não, estão pedindo que não vão aceitar de janeiro, já falaram que não precisa mandar. Então a gente precisa saber essas coisas absurdas que às vezes são colocadas para a gente discutir. Sim? Todas as devoluções, é como eu disse para vocês, tem que ver o que estão pedindo para devolver. Porque tem várias coisas, por exemplo, Projovem de vocês? O Projovem, a obrigação de busca ativa dos jovens no convênio de da FASC. Por exemplo, vocês estão pedindo devolução porque você não cumpriu a quantidade de metas, leia o convênio lá que tem as obrigações da FASC. Então tem várias coisas que eles pedem que a gente examinando a fundo vai ver que não tem que devolver. Vocês podem passar para nós que a gente analisa. Irmã Simone. Exatamente. Eles vão até demorar para verificar as justificativas. Então, na dúvida, se você tem um prazo, porque a FASC ameaçou o seguinte, até o dia 20, que é quarta-feira, no caso ela avisou para algumas instituições, que até o dia 20 não resolvesse as pendências, ia suspender o repasse no final do mês. E nós vamos ser duros amanhã para evitar a suspensão. Agora, eu digo assim, na dúvida, apresente uma justificativa qualquer e carimbem lá no CGConv, porque eles vão ter tempo ainda para analisar. Não deixem assim sem falar nada. Só um pouquinho que já é a segunda. Fátima. Tá funcionando. Tá funcionando. Assim, ó, eu estou aqui quase tendo um troço aqui preocupado. Acho que eu estou vendo aqui que está todo mundo tranquilo, gente. Tá? Mas calma, eu estou falando tranquilo porque foi um monte de gente embora, foi para casa. Tá? Os que estão aqui estão preocupados, que nem eu. Micarone, te faço uma pergunta da seguinte forma. O que a gente vai fazer? Eu não consigo dormir de noite pensando nisso. Disseram que, às vezes, eu ainda estou naquelas decisões, né? Que a gente terá que fazer caso necessário, né? Então, assim, ó, esse dinheiro que vem agora do CMDK, isso não vai dar para fazer esse tipo de rescisão. O ano que vem, a partir de janeiro, está bem claro isso, né? No edital ali, de credenciamento, que não se pode, em hipótese alguma, cobrar nenhum tipo de mensalidade, né? Especificar valores. Se os pais hoje já não pagam uma contribuição mínima, vocês acham que se não é obrigado vão pagar nada, né? Então, assim, ó, hoje as entidades sobrevivem com esse pagamento. Os pais fazem a contribuição. Tá? O ano que vem, a partir de janeiro, não terá esse tipo de pagamento, de forma alguma. Tá? Estou colocando isso aqui fora. Se nós tivermos que fazer uma rescisão de janeiro para trás, como é que a gente vai pagar essa rescisão? Porque o funcionário está lá, ele não vai deixar de estar na entidade a partir, tem lá 3, 7, 10 anos, né? Então, de que forma a gente vai pagar de janeiro para trás? É isso que eu gostaria de saber, como é que está esse andamento, se está sendo discutido isso. Sim. E de que forma vai acontecer. Está sendo discutido. Em 2018, no termo de colaboração, no uso do recurso, pode-se usar uma parte que você tenha disponibilidade ali dentro. A questão dos pais, da contribuição. A SMED, ela está dizendo que não pode ter cobrança. Ele está sugerindo algumas coisas numa reunião que a gente fez, como ter um conselho escolar, ou como ter uma associação de pais e mestres. Isso aí nós vamos ter que discutir, porque assim, não pode ser uma coisa burocratizada, né? Mas alguma coisa que dê para a gente, vamos dizer assim, justificar, que não é uma cobrança, mas é algo que a gente possa arrecadar, isso vai ser discutido. Eu acho que esse vai ser o principal ponto antes do final do ano, antes de fechar, porque o resto a gente tem problemas, mas esse é o mais grave. Mas seu nome real, contribuição. Eu acho que é isso, tem que existir. Esse é o nome. Só um minutinho, um por vez aqui, ó, vai subindo aqui, depois é lá em cima. Está cobrando até a transferência de salário para o funcionário.
funcionário. O funcionário não tem a conta Banrisul, é outro banco, se paga-se R$ 8 para fazer a transferência, porque é mais seguro, porque daí, né, não interfere a questão do intervalo. Até isso eles estavam cobrando, mas isso é a tarifa bancária, vai cobrar uma analista, nunca me cobraram desde 2012, uma analista lá inventou que eu tinha que devolver R$ 56, porque não pode. Cada vez que muda um analista, esse analista inventa os critérios e muda os critérios. Então, nunca se sabe. nós temos, a gente está fazendo uma lista de itens para conseguir uma definição junto à FASC. Isso aí é importante, né? Essas taxas que são obrigatórias, vamos dizer assim, não é que você está pagando uma taxa que você quer, é obrigado para fazer uma transferência. Salário. Vamos colocar isso também. Só para socializar, Carolina, liguei para o Marco da FASC, que eu levei uma pendência, cheguei lá, tinha mais 13, eu não tinha recebido por e-mail. Eu disse, tá, eu vou levar. A estagiária disse, mas espera a orientação do Marco. Passou 20 dias, eu liguei, porque pela minha informação, eram 30 dias para acessar a pendência. Quando eu falei com o Marco, não, tu entendeu errado, que agora não se tem mais prazo, a gente não pode mais cobrar data, a gente não pode mais suspender o recurso por não cessar a pendência. Eu disse, não, porque a gente procura organizar as coisas e resolver. Não, está dado pela presidência que a gente não pode mais dar prazo para resolver pendências. Tem que resolver, mas a gente não pode mais trancar recurso. Foi essa informação que o Marco me deu há 15 dias atrás. Sim, alguém já recebeu uma notificação escrita da FASC? Eu recebi uma que dava prazo de 15 dias, senão apenas suspender o recurso. Então, quem não recebeu notificação, talvez até seja mais fácil. Agora, aliás, isso é importante. O governo, a prefeitura só pode fazer alguma coisa quando ela tiver uma notificação. Não é os e-mails, não é as pendências. Isso, as pendências ela pode pedir, não tem prazo, mas no momento que ela notificar, que ela fizer uma dizendo assim, notificação, e der um prazo, vocês têm que ter cuidado, porque aí eles podem chegar e querer suspender os repasses, né? Quem mais que tinha pedido para falar aqui? Eu tive na SMED sobre a contribuição. Eu tenho mais de 15 crianças que não estão pagando, e que foram na SMED e disseram para eles que não precisa pagar, que eles não têm como, a instituição não tem como cancelar a matrícula deles. É para eles ficar tranquilos, não pagar, e que o ano que vem eles estão matriculados igual. E as mães retornaram dizendo isso para mim e não estão pagando. E tirando toda a credibilidade da escola. Então, assim, o que está se falando com a SMED, que qualquer orientação que tiver, que possa causar polêmica, vai ser feita por escrito, e todas as pessoas da SMED que forem atender vão ter que falar aquilo lá. Então, na hora de redigir o que vai ser dito para a pessoa, para a mãe, vai ter que ser dito de uma maneira que não, vamos dizer assim, não proíba ela de contribuir. Não, eu sei que estão dizendo isso hoje, mas a gente, o que nós estamos negociando com a SMED é que seja escrito o que vai ser dito, que não vai ser o que elas estão dizendo hoje. Então, na próxima, nós temos Tu anotou ali só para a gente botar esse um texto? Anota só, por favor. Tá, vamos tentar ser rápido aqui, que tem gente que quer ir embora, por favor. Pessoal, eu também quero apoiar totalmente as falas aqui. Porque o que acontece? Toda escola tem os seus pais boca grande. Eles chegaram, na nossa escola, chegou um pai essa semana, tinha um monte de pais na frente, ele disse, não, eu não vou pagar mais a escola, porque a prefeitura está pagando R$120 por criança. Tá? Bom, eu estou dizendo que o pai me passou, entendeu? 120 por criança. Mas, gente, aí eu vou deixar os pais boca grande de lado, que vocês sabem que tem mesmo em todas as comunidades. Agora, a prefeitura, que coloca toda hora nos sites ali, que não deve se cobrar mensalidade, como é que nós ficamos lá na ponta para dar comida para as crianças toda semana, que quando faltou alimento 3 meses, eu sempre batia na porta. E agora a comida? Espera que vai, espera que vai.
Só que demorou 3 meses. Eu botei no meu cartão e não deixei as crianças passarem fome. E a prefeitura hoje está colocando fora, eu quero que o fórum nos ajude as entidades, para eles parem de colocar, de publicar isso, porque isso é muito ruim. Que os pais não paguem, que a escola é totalmente gratuita. Agora, outra pergunta que eu vou fazer para vocês, fórum. E aqueles pais que chegam de carrão na frente da nossa escola, que na hora de se inscrever eles dizem, apresentam lá que a mãe é uma mega faxineira ou coisa parecida, e depois eles aparecem de carrão. E a gente ouve, tu deu vaga para pessoa de carrão? E tu vai dizer o teu filho fica de graça, não precisa pagar nada? Acho que o fórum tem que nos ajudar sim, nos apoiar e dizer que nós vamos cobrar sim. Que nós vamos cobrar sim. E o fórum nos ajude, pelo amor de Deus. Quem tem demissão até o mês de janeiro, que nos ajude para o pagamento dessas demissões de funcionários, que é um valor muito alto. Este apoio nós precisamos do fórum. Parem de anunciar, porque não é gratuito. Gratuito vai ser lá o ano que vem, e acho que tem que ser. Quem ganha mais do que 2 salários mínimos tem que pagar sim. Não existe nada de graça nesse mundo. Nós vamos fazer o convite para o secretário de Educação vir no próximo fórum e nós vamos pensar esses 2 ou 3 assuntos mais importantes para fazer as perguntas para ele responder. Com relativo à FASC, nossa modalidade é trabalho educativo lá na Vila Tronco Postão, informática. Essa modalidade não pode comprar material permanente. Quebra um teclado, eu não posso comprar. Quebra um mouse, eu não posso comprar. Rachou a tela, qualquer coisa, material permanente nós não podemos adquirir com convênio. Tem alguma discussão, alguma coisa que vai abrir esse leque, vai poder contemplar com essa nova questão no marco regulatório, vai abrir? Olha, eu acredito que sim. Agora, tudo isso aí vai ser visto nas discussões a partir de amanhã, por exemplo, na FASC. Por isso que é importante cada um na sua modalidade trazer aquilo que está lhe incomodando, porque senão a gente acaba esquecendo, tá? Por favor, nos coloque. Só um momento, por favor. Dia 28 vai ter uma reunião dos coordenadores. Eu liguei hoje para eles médicos. A informação, dia 28, uma reunião dos coordenadores. Sim, e as inscrições vão ser as mesmas do ano passado. Do dia 16 de outubro até 17 de novembro. Então, eu vou estar com a informação mais quente aqui. Dia 28 a reunião e a partir de 16 de outubro as matrículas. Reunião dos coordenadores sobre matrículas de educação infantil. Inscrições. Passa aqui, colega. É o Cilda. Bom, pessoal, é o seguinte, assim, ó, foi a Denise que ligou hoje para a Secretaria de Educação e confirmou que eles falaram para ela que nós estávamos bem preocupados com a questão da questão das rematrículas das crianças antigas, né? Que nesse período nós já estávamos fazendo a enturmação, e as crianças novas que vão entrar no ano que vem, tá? Então foi colocado, aí vai pedir desculpa, tudo aquilo que nós já sabemos, né? Porque estão nesse processo do marco regulatório e disseram que dia 28, que vão mandar e-mail para todo mundo, dia 28 vão chamar todo mundo junto para fazer essa pré-enturmação, tá? Então vai ter todo mundo junto, vamos se enturmar junto, porque vocês se lembram que ano passado chamaram por região, as assessoras chamavam cada um, nós sentávamos e se organizávamos. Nesse ano nós não temos assessoras. Então fica bem complicado nós fazer essa pré-enturmação todo mundo junto, né? Não sei como é que vai ficar, né? Vai ser na SMED, né? Não sabemos ainda, foi isso que colocaram para nós hoje por telefone, e as matrículas do ano que vem, né? Vai ficar no mesmo período, né? De 16 de outubro a 17 de novembro, por enquanto. Vamos esperar o e-mail da SMED, né, para ver como é que vai se caminhar agora essas matrículas, né, e essas enturmações do próximo ano. Obrigada, colega. Tá, alguém mais tem alguma pergunta? Então, a próxima plenária vai ser importante, todo mundo está aqui, nós vamos tentar trazer o secretário de Educação e já vamos trazer as notícias, o que avançou até lá, então. Eu acho que a gente tem que fazer
Eu não gosto do poder público aqui, porque a gente não discute entre nós o que é importante. Primeiro a gente tem que discutir entre nós qual é o caminho que a gente tem que seguir, para depois ir para o secretário. Porque senão a gente se divide aqui. Uns querem uma coisa, outros querem outra, e a gente se divide. Então a gente tem que. Não, mas a gente tem que chegar a um consenso entre nós para depois botar o secretário na parede. Não adianta a gente fazer isso com o secretário. Sara, assim, ó, é que vai acabar sendo muito tarde, porque a SMED, ela está indo na frente, ela está trazendo as coisas prontas. É verdade. Isso a gente tem que... Se vocês querem, a gente pode fazer uma parte da reunião interna e pedir para o secretário estar um pouco mais tarde. Pode ser? As três, a prioridade... Tá? Nós questionamos em relação ao TAC, fui eu mesma até que questionei, porque seria interessante a continuação do TAC. Isso que a Carolina disse no início da fala dele. A SMED, em algumas coisas, ela é muito relutante, sabe? Então, nós vamos ter que, sim, talvez, depois de nos afinar, nós vamos ter que, sim, conversar sobre esse item, sabe? E não 10 mil itens. Com certeza. Sabe? Nós tínhamos assim, ó, o que vai doer mais? É a contribuição, vai doer mais as contratações dos funcionários que vão direto ou não vão direto, sabe? A formação continuada, o que mais vai doer? São 5 itens. E aí, nesses 5 itens, a gente bate. Mas a gente tem que estar... Mas nós vamos ter que estar afinados, para a gente não ficar discutindo besteira. Carol, chama uma extraordinária para o pessoal da educação infantil para eles se organizarem. Então tá, poderia ser então, a gente fazer uma extraordinária da educação Não pode estar todo mundo. Sabe? Porque, com todo respeito, gente, às vezes dá vontade de arrancar os cabelos, sabe? Porque tem umas perguntas que não cabem. Tem umas pessoas que vão contra a lógica e que ficam aqui no dedo no chão do secretário. Também não dá. Isso, pontual, as questões são essas, e aí o fórum bate, vocês batem nessas questões, e não sai pra cá e pra lá. Tem alguém aí da Santa Casa que pudesse nos emprestar o auditório, então, para a gente chamar essa reunião? Outra questão, pessoal, eu sei que está esvaziando a plenária, é importante isso que a gente está discutindo, mas também a gente tem aqui a regulação fiscal. Nós estamos em tratativa com a FADERES, né, que é a faculdade, o Núcleo de Pesquisa Jurídica. Vocês lembram que a gente está pedindo apoio em todas essas questões do termo de colaboração, do marco regulatório. Nós não estamos parados, tá? Nós tivemos uma reunião semana passada, tá, com a professora Ana, que é da FADERES, que coordena o Núcleo de Pesquisa, e tivemos a graça de os acadêmicos, e tem uma acadêmica que é contadora, tá? Ela nos deu a notícia de que quem tem problemas de CNDs, justamente em razão do termo de colaboração, tá? Até o dia 29 de setembro, tem um prazo bem maior para poder pagar as CNDs, tá? Vai ter de 120 meses, de 5 a 10 anos. Eu acho que isso é bem importante para quem não está com a CNDs em dia. Eu acredito que quase todos aqui estejam com a CNDs, mas a gente sabe que 22 creches, né, não passaram no credenciamento. A gente não tem notícias o porquê que essas instituições não se credenciaram. Nós gostaríamos muito que, se você soubesse, ou se ela estivesse aqui, estivesse com vergonha, que falasse com nós para o final, para a gente poder encaminhar justamente, se for CND, com essa contadora que está disposta a ajudar vocês, porque, como você sabe, o contador deveria ter feito, né? O contador não fez, ela pode fazer. Dá para passar a lâmina aqui para mim, hein? Quem é que está... Só para a gente dar os dados e os endereços, que é importante, tá? Nós estamos bem preocupados que 22 instituições não se credenciaram. Nós perguntamos para a SMED, eles estão dizendo que, de repente, eles vão participar do edital. Mas é nesse espaço aqui que a gente precisa saber para poder ajudar. Se for CNDs, a gente já tem um caminho aí bem bacana para a gente poder parcelar.
Pode passar. Pode passar. Eu quero mais que vocês anotem o endereço, tá? Pode passar, é a última lâmina. Não, calma. Tá, então, aqui, ó, o Núcleo de Prática Jurídica, tá? Estão de plantões para nos receber. Qualquer dúvida, tá? Que vocês anotem, nós vamos mandar por e-mail, tá? Esses endereços, tá? E tem uns horários bem flexíveis, né? Tem manhã e tem noite, tá? E tem agendamento. Então é bem importante, nós vamos mandar isso, vocês vão mandar. O que é isso que estão mandando? Bom, são para aquelas instituições que não conseguiram parcelar suas CNDs, tá? Agora vão ter um prazo bem maior. Uma dívida de R$500 dá para parcelar para fazer o seu credenciamento. Pode falar. Na escola, tem parcelamento, mas não era muito R$1.000. Mas não deram está em análise, nós pagamos, fizeram todo o colo, mas nós não conseguimos retirar. Mas o motivo. Olha só, pessoal, não tem problema ficar em análise, mas está com um efeito positivo. Tá, olha só, é bem importante, anota esse endereço, igual o Gustavo vai mandar para as instituições, tá? Vocês entrem em contato. Falem com a Fabiana é acadêmica, mas ela é contadora de formação, tá? Pessoal, tem alguma entidade que gostaria de conversar com nós? Qualquer outro assunto seja pertinente ao termo de colaboração? A educação infantil, vamos ver o local, a gente prefere no centro, né? Por isso que a gente está vendo ali, a Santa Casa tem um espaço bacana, de que também não nos cobra para fazer reunião. Oi? Isso. Não, eu vou fazer contato com a Santa Casa, ver se eles nos emprestam o auditório, né? O que dá dá umas 200 entidades? Tá. Se não for a Santa Casa, a gente tem as irmãs ali, onde fazem o trabalho educativo, né? Onde fazem reunião do trabalho educativo, as Paulinas, ali da comportaria, o espaço. O Padre Atílio disse que dá para usar o auditório da Padre Reals também. Ele ofereceu outro dia. Tá, então a gente vai ver também lá no fórum, na sede onde fica ali a CNBB, mas é lá na Duque de Caxias. Vamos conversar com o Padre Atílio também, tá? Então, uma boa tarde a todos, né? E nós estamos aí na luta. Tema de casa para amanhã. Aquele termo que está lá no site da SMED é um exemplo, tá? Nós fomos lá apavorados também, que nem vocês. O quê? Já tem um termo e nós não sabia? Não, pessoal, isso aí é um termo que vai ser uma entidade que vai fechar a parceria, tá? Nós estamos ali tentando botar o que a gente acha que não vai nos prejudicar.